Então, queridos, na primeira, a gente falou sobre liderança dentro do contexto da igreja, alguns desafios que a gente tem na compreensão, no entendimento do que é a liderança, do propósito e de por que existe liderança da igreja. E hoje, mais uma vez, a convite de pastor Eduardo, eu quero falar agora um pouco sobre a Bíblia dentro do contexto da igreja. Parece alguma coisa muito lógica, né? Você falar sobre Bíblia dentro de uma igreja hoje, né? Parece que não tem o que a gente falar. Quando a gente fala de Bíblia, obviamente você está falando de um assunto que a igreja deveria dominar de maneira perfeita, né? É como se a gente pensasse que nós não precisaríamos falar sobre Bíblia e vida cristã dentro de uma igreja, como se fosse um conhecimento que todo mundo tivesse pleno, amplo acesso e todo mundo dominasse com perfeição. Mas não é bem assim. Eu acho que quando a gente olha para a internet e conhece determinados contextos eclesiásticos, a gente vai chegar à conclusão que só o que existe nesse mundo é a igreja, que difere consideravelmente daquilo que diz a Bíblia. Então, quando você olha para determinadas pregações, determinadas doutrinas, quando você olha para determinadas estratégias eclesiásticas, determinadas maneiras de ser e de fazer da igreja, você acaba chegando à conclusão que algumas fogem bastante daquilo que diz a Escritura. Então, o nosso objetivo nessa noite aqui é tratar sobre esse tema que aparentemente é óbvio, é lógico, mas o que a gente quer trazer é uma reflexão como igreja sobre a importância da Bíblia dentro da igreja evangélica, dentro da igreja do Senhor. Vamos começar aqui com uma estatística. Uma pesquisa do Instituto Barna. Barna é um instituto norte-americano muito conhecido. Ele trabalha muito com pesquisa e estatística. É uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos da América em 2025, onde eles constataram que, de todos aqueles que foram entrevistados, apenas 50% daqueles que se consideravam crentes, que frequentavam a igreja, apenas 50% leem a Bíblia regularmente, ou seja, semanalmente. Dos que frequentavam essas igrejas protestantes, apenas 31% liam a Bíblia diariamente. Então, de todo esse universo pesquisado pela Barna, que se mostrou que 31% dos crentes que foram entrevistados conseguem desenvolver uma relação diária de leitura com a palavra. O Brasil é o país do mundo que mais distribui Bíblias. Nenhum país do mundo tem tanta Bíblia no comércio, no mercado, na casa das pessoas, do que o Brasil. São 4 milhões e 190 mil Bíblias em 2024, segundo a Sociedade Bíblica Brasileira. Só que hoje o mecanismo, o instrumento mais utilizado para o acesso à Escritura são os aplicativos para celular, para os dispositivos móveis, né? No caso específico estudado, em 2024, o YouVersion, que é uma versão gratuita da Bíblia, um aplicativo gratuito, ele estava instalado em 16 milhões,47 de dispositivos móveis. Havia 5,2 bilhões de capítulos visualizados, 118,9 milhões de trechos destacados e 11,5 milhões de versículos compartilhados. Quer dizer, aquele versículo que você lê e compartilha com alguém. Dentro desse universo, os pesquisadores vão dizer que é muito similar à leitura diária da Bíblia do universo norte-americano, porque é uma cultura em vários aspectos religiosa similar, e também a quantidade de leitura diária do brasileiro, do cristão brasileiro. Então, diante da profusão, do grande número de Bíblias que são distribuídas na sociedade em relação àquilo que as pessoas definitivamente leem, nós podemos chegar à conclusão de que, apesar do Brasil ser o país no mundo que mais distribui Bíblia,
poucas pessoas de fato conseguem manter uma leitura diária dela. Nós temos muita Bíblia e pouca leitura constante e diária da Bíblia. Isso deveria ser preocupante, porque nós estamos falando, isso vamos dizer assim na teoria, de que a Bíblia é o fundamento da fé cristã, né? Diferentemente de religiões como, por exemplo, o catolicismo romano, o cristianismo evangélico, protestante, ortodoxo, reformado, entenda aí dentro de um aspecto mais amplo, ele depende da Bíblia. O catolicismo ele não depende da Bíblia, né? O catolicismo, a religião da Igreja Católica Apostólica Romana, ela não depende da Escritura, né? O católico ele não precisa ter acesso à Escritura para expressar ou vivenciar a sua religião. Nós evangélicos, por outro lado, dependemos integralmente da Bíblia para fundamentar a nossa crença, aquilo, as doutrinas que nós acreditamos, e também fundamentar a nossa ação missional, aquilo que nós realizamos como igreja. Então, diferente de outras religiões que não possuem um livro único que estabelece e fundamenta tanto suas doutrinas quanto a sua ação dentro da sociedade, o cristianismo evangélico protestante, ele depende da Escritura. Nós não temos outro documento no qual nós fundamentamos, ou pelo menos não deveremos ter, né? Mas nós não temos outro documento no qual nós estamos fundamentando as nossas crenças. Então, nós entendemos que seja algo sério eu declarar que nós hoje vivemos uma experiência evangélica em que as pessoas acreditam em determinadas doutrinas, realizam determinadas atividades dentro das igrejas, mas não leem a Bíblia. Eu não sei se vocês conseguem compreender o quão complicado isso é. Porque eu estou dizendo o seguinte, o que a igreja é e o que ela faz dependem exclusivamente da Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé e prática, certo? Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, tudo aquilo que nós acreditamos sobre Deus, tudo aquilo que nós defendemos em termos de doutrina, tudo aquilo que nós realizamos como igreja, dentro da igreja local, em termos eclesiásticos, né, da nossa comunidade, vivência da comunidade cristã, quanto no que diz respeito à nossa missão para os de fora, tudo isso vem de um documento só, que é a Bíblia. Então, nós temos a situação de pessoas que simplesmente não leem a Bíblia. Então, isso é preocupante, né? Que algumas pessoas simplesmente não conhecem. Porque a fé evangélica, ela se fundamenta na Bíblia e é vivida a partir dela. Então, nós não temos outro documento. Por mais que nós temos documentos que nos auxiliem na compreensão, na divulgação, no estudo da Escritura, ainda assim o fundamento da nossa fé é da Escritura. A gente não tem outro documento. Os documentos que nós temos, eles são documentos que vão apontar para a Escritura, seja a confissão de fé, seja a declaração doutrinária ou qualquer outro documento, ele não pode, dentro da compreensão evangélica, competir com a Escritura. Ela vem para esclarecer, mas ela não vem para competir ou colocar-se lado a lado em pé de igualdade com a Bíblia. A Confissão Batista, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, dizia o seguinte: a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Por isso, em diversos tempos e por diversos modos, o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar sua vontade à sua igreja. E para a melhor preservação e propagação da verdade e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever por completo todo esse conhecimento de Deus e revelação em sua vontade necessários à salvação, o que torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava a sua vontade ao seu povo. Então, a Confissão de Fé Batista de Londres, ela já defendia essa ideia
da Escritura da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, né? De que nós não devemos e nem podemos nos servir de quaisquer outros documentos que possam rivalizar com a Escritura e nem colocar-se ao mesmo pé de igualdade com ela. Então, deveria nos assustar e nos preocupar que alguns membros da nossa igreja conseguem passar semanas, meses e até anos tendo pouquíssimo ou nenhum contato com a Escritura, porque elas deveriam estar fundamentadas doutrinariamente na palavra do Senhor. Gente, a qualquer momento, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem levantar a mão, podem interromper e levantar a mão, viu? Segundo essa confissão de fé, a Bíblia é inspirada por Deus, é um conceito que todos nós acreditamos e conhecemos, a Bíblia como a palavra inspirada por Deus. Ela é infalível, ela não erra, ela é suficiente, nós não precisamos outro documento no que diga respeito à nossa fé e ao nosso conhecimento sobre Deus e sobre a salvação. Ela tem autoridade suprema sobre a vida do cristão e sobre a igreja. Nós devemos a ela nossa submissão, devemos a ela todo respeito, porque ela é a palavra de Deus e deveria deveria, entre aspas, né, ter autoridade sobre a igreja. A Bíblia também é clara nas doutrinas essenciais. A gente sabe que na Bíblia tem coisas que são difíceis de você compreender, né? Tem coisas que são complicadas de você compreender. Mas, em regra geral, em linhas gerais, a Bíblia é plenamente clara nas asseverações das suas doutrinas principais. Então, por mais que eu possa ter um problema ou outro de compreensão, de algum significado ou outro, por exemplo, o que é batismo pelos mortos? A gente não sabe o que era isso. É uma dúvida, inclusive os mormons levantam toda uma série de doutrinas com base nesse versículo obscuro. Então, por mais que eu tenha algum texto ou outro que seja obscuro, que eu não consiga compreender, a maioria das coisas e os fundamentos doutrinários, eles são completamente claros na Escritura. E ela é preservada por Deus, a doutrina da preservação das Escrituras, né, é o que nos faz com que a gente consiga ter esse documento em mãos. Deus, ele protegeu a Escritura com o passar dos tempos, e ela o conhecimento da Escritura é necessária tanto para a salvação do indivíduo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quanto para a santificação. Então, tanto o processo de salvação do indivíduo quanto o processo de santificação do cristão vem pelo conhecimento da Escritura. É a Escritura que martela em nós, que tira de nós aquilo que não pode mais estar em nossa vida. É como aquele Michelangelo que está esculpindo o seu Davi numa pedra de mármore. O martelo e o cinzel, eles vão fazer o quê? Eles vão tirar aquilo que não pode estar naquela estátua. A mesma coisa é a palavra na nossa vida. O que é a palavra? É o martelo e o cinzel, quando ela vai tirando de nós aquilo que não deveria estar ali. Aí você imagina um crente que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem contato constante e profundo com a Escritura. Como não está a vida desse irmão, dessa irmã? Sendo que o instrumento de Deus para a santificação daquela vida é a Escritura. Ou seja, sem o contato da Escritura, possivelmente a vida espiritual daquele irmão, daquela irmã está bem comprometida. E a nossa reflexão, ela vai ter 3 direções. Perdão, aí na verdade são 4. É porque eu esqueci de alterar, mas nós vamos ter 4 momentos e a gente vai ter um intervalozinho para a gente fazer um pequeno exercício de reflexão em cima de um tema que eu vou trazer para vocês. Quais são os temas aí? A centralidade da Bíblia na igreja. Depois nós vamos falar da Bíblia e o ministério pastoral. Depois nós vamos falar da Bíblia e o ministério cristão. E, por fim, a Bíblia e a vida na comunidade. Pode falar. Pode. O que acontece? A gente está no contexto de liderança aqui, a gente sabe que o senhor falou, né? A Bíblia
tem vários, acho que a maior parte das doutrinas principais, centrais da Bíblia estão claras. Mas algumas ramificações das doutrinas principais não são tão claras, a ponto de nós termos cosmovisões diferentes dentro do protestantismo. Se a gente tem a escatologia, por exemplo, Sim. né? A minha pergunta é, o senhor acredita que no contexto de igreja mais amplo, no ensino para a igreja toda, o pastor ele deve escolher por esses caminhos, ou ele deve ensinar os dois caminhos? E deixar que a igreja escolha. Batista que a gente tem, onde tem 3 batistas reunidos, tem 7 opiniões diferentes. Exato, é interessante dar essa liberdade para a igreja, cada um tomar o seu caminho, ou o pastor deve direcionar. Eu acho que as duas coisas. Ou as três. Eu acho, primeiro, acho que a igreja ela tem que saber das visões, inclusive as erradas. Então, acho que a gente não vai ocultar a mentira. Acho que você tem que usar a Bíblia para demonstrar a mentira. Então, acho que você tem que apresentar, por exemplo, criacionismo ou evolucionismo. Então, acho que você tem que apresentar as duas, tanto a certa quanto a errada. Em última análise, no final de tudo, a gente sabe que quem vai determinar no que vai acreditar é o próprio indivíduo, que isso é uma característica, como você falou, de nós batistas. Nós batistas, né, como Convenção Batista Brasileira, nós não adotamos uma confissão de fé, que eu acho que seria muito útil e ajudaria de maneira confessional a estabelecer de fato quais são as doutrinas batistas, entendeu? Mas a gente batista gosta de evitar alguns caminhos mais espinhosos, como soterologia e escatologia, mas eu acho que você tem que ensinar tudo. No fim de tudo, o indivíduo, ele vai dizer assim, meu irmão, é o seguinte, eu acredito que crente perde salvação. Você vai usar 10, 20, 30 argumentos, ele não vai ter argumento nenhum. Sabe o que ele vai dizer no final? Quando ele vê que não tem argumento nenhum, mas eu discordo de você. Não, tem gente que vai ser assim. Não adianta você demonstrar biblicamente determinadas doutrinas. Ele vai continuar acreditando nisso. Agora, que não sejam doutrinas que caracterizem aquele irmão como herege. Aí já é outra situação. Mas eu acho que você tem que ensinar todas, mas eu acho que o pastor, ele deve ter uma posição clara. Entendeu? Por mais, por exemplo, digamos assim, a tradição batista, ela é assim, apesar de que historicamente os batistas, digamos assim, que mais se divulgaram no mundo foram os calvinistas. Mas a Convenção Batista Brasileira é tipicamente arminiana. Então, se você tem um pastor que é calvinista, né, eu tanto posso me apresentar como calvinista e respeitar aqueles que são dentro da igreja que são arminianos. Mas eu acho que o pastor ele precisa ter uma posição clara. Eu acho que ele não tem o direito, entendeu? Eu acho que ele tem que ter condição de defender aquilo que ele pensa. Diga assim, olha, eu sou arminiano, mas eu concordo, né, que o irmão tem o seu direito de pensar diferente, em questões que a gente não vai classificar como heresia. Mas eu acho que se tem que ensinar as visões, mas eu acho que o pastor ele tem que ter uma postura. Pelo menos isso é o que eu assumo dentro do meu ministério. A escola bíblica a gente está estudando a Constituição de 1989. Sim. E amanhã a aula é sobre a chamada de Caio. Então ainda não está. Que entra, a questão da eleição e medo. E só para encerrar, como eu falei muito claro, o comentário que você falou em relação a conhecimento bíblico dentro da igreja, na situação de hoje, né? Quando a gente foi fazer a nossa seleção de pastores aqui, na qual o pastor Eduardo foi selecionado, nós fizemos entrevistas com vários pastores. E é impressionante como tem pastores que não sabem algumas coisas básicas. É verdade, impressionante. E como é que o homem desse é do seminário? como é que ele entrou, né? Não é nem como é que ele entrou no seminário. Mas, isso daí que a gente está falando, pra vocês verem que é uma realidade bem complexa dentro da igreja evangélica, né? Porque o conhecimento bíblico, ele está ficando nas igrejas em segundo plano. Agora, isso também parte da responsabilidade da igreja. Porque a igreja, ela nem sempre tem esse critério. Não, vamos contratar um pastor que seja crente e que saiba a Bíblia.
né? Nem sempre as igrejas estão contratando pastor crente por aí. Então, assim, a gente está falando de coisas que realmente são muito importantes. Mas vamos aqui continuar. Então, primeiro, a gente vai falar sobre a centralidade da Bíblia na igreja. A gente vai sair do geral para o particular e depois do particular para o geral de novo. A gente vai fazer um funil, viu? Vamos sair do geral, a gente vai afinar para o indivíduo para depois voltar para a comunidade. Olha, quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vamos descobrir? Que ela ocupava uma posição fundamental dentro daquela igreja que nascia lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que é um texto muito conhecido, onde nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a estrutura da igreja, a igreja cristã que nascia no Novo Testamento, ela se fundamentava na experiência de compartilhar o ensino apostólico, que é o mesmo ensino que nós temos hoje nas Escrituras, né, no Novo Testamento. Então, a igreja, ela se fundamentava e ela perseverava em seguir esse conhecimento, esse ensinamento. Era uma característica muito marcante na igreja. Quando a gente olha para a igreja do Senhor, ela deve ser, primeiro, avaliada em sua natureza, se ela é ou não bíblica. Então, são duas coisas: é o que a igreja é e o que a igreja deve fazer. A natureza da igreja diz respeito àquilo que a igreja é. O que a igreja deve ser? Antes de nós falarmos sobre o que nós estamos fazendo, nós precisamos nos perguntar sobre o que nós estamos sendo. O que nós somos? O que nos destaca diante de outras instituições humanas, como clubes, como ONGs, né? O que nos destaca? Olha, quando nós olhamos para o que a Bíblia fala sobre a igreja, ela vai dizer o seguinte: primeiro, que a igreja é o povo de Deus. Lembra, nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, né? Então, a Bíblia faz uma declaração de que nós somos um povo que pertence ao Senhor. Primeira declaração daquilo que a igreja é: nós somos povo de Deus. Segundo, a Bíblia afirma de maneira categórica, de muitas maneiras, eu estou usando uma expressão, mas a Bíblia vai falar sobre família, vai dizer que nós somos rebanho, que nós somos lavoura de Deus, que nós somos edifício de Deus, nós somos família de Deus. Mas um termo muito comum também para referir-se à igreja é a igreja como o corpo de Cristo. Talvez seja uma das ilustrações mais conhecidas, principalmente se tratando dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então, a Bíblia vai apresentar para a gente que a natureza da igreja é ser o corpo de Cristo. Lembrando que existe uma cabeça, que é o próprio Senhor, e essa cabeça comanda todo um corpo, que é a sua igreja. A Bíblia também apresenta a realidade de que a igreja é fruto da palavra. Por que existe a igreja? Por conta da palavra. Só existe igreja por causa da palavra. É a palavra que cria a igreja, né? Os reformadores tinham uma frase, uma palavra que eles usavam, que era criatura verbi divini, ou seja, uma criação da palavra de Deus. Então, a Bíblia é que produzia a igreja, né? Inclusive tem hoje em dia na internet uma discussão, né? Não, porque a igreja que criou a Bíblia. Já viram essa discussão dos padres com alguns evangélicos? Não, foi a igreja, né? Tem que agradecer aos papas porque foram eles que criaram a Bíblia. Não. A Bíblia, a palavra que criou a igreja, né? Ela fundamentou, ela preparou, ela criou a igreja. Então, a palavra de Deus, ela cria a igreja através da sua proclamação, da conversão e da atração dos convertidos para a vida da comunidade cristã. Tudo isso é feito pelo quê? É feito pela proclamação, pela pregação, pelo ensino da palavra. Então, quando a gente está pregando, quando a gente está proclamando o evangelho, nós estamos criando uma igreja. Há pouco tempo teve aniversário de uma congregação, né? Quem é que fez a congregação? A palavra, sendo pregada, sendo ensinada, sendo exposta, né?
falando da palavra de Jesus por intermédio da palavra para as pessoas, está se criando a igreja do Senhor. A palavra também sustenta a igreja, não no sentido material, financeiro, mas no sentido espiritual. A igreja, ela se sustenta pela palavra do Senhor. Então, a palavra, ela tanto dá origem à própria igreja do Senhor, né? Quanto também ela mantém essa igreja de pé. A palavra, ela governa a igreja, né? Por isso que os irmãos, quando escolhem um pastor que tenha capacidade de conhecimento e exposição da Escritura, porque a palavra de Deus é um instrumento pelo qual Deus, ele governa a sua igreja. Certo? Então, as orientações de como uma igreja deve ser, está na palavra. E a palavra reforma a igreja, né? Aquela história, né? Igreja reformada e sempre se reformando. Então, a palavra, ela reforma, ela conduz a igreja de volta ao caminho quando a igreja está se distanciando da palavra. Tudo isso é o quê? É aquilo que a palavra faz por nós. É aquilo que a palavra cria dentro da estrutura da igreja, né? E nós vamos ter aquele aspecto da igreja invisível e da igreja visível. A igreja visível é a expressão local do corpo de Cristo, quando os membros de determinada igreja constituem aquilo que nós chamamos de igreja local, né? A Igreja Batista em Passagem de Areia é uma igreja local, assim como a Igreja Batista do Natal é outra igreja local, e essa igreja local é formada de crente e formada de incrédulo também. Quer dizer, vocês podem ter um pastor que seja descrente, vocês podem ter um tesoureiro que seja incrédulo. A gente não sabe quem é quem dentro da igreja, né? Tem algum carimbo de salvo de verdade na testa? Não tem. A gente, obviamente, vai julgar pelo testemunho, pela vida das pessoas, de que, de fato, todo mundo que está aqui é irmão em Cristo. Mas a gente não tem como saber se todas as pessoas que passaram pela Igreja Batista em Passagem de Areia, que se de fato eram cristãos. Não é verdade? Então, isso é o quê? É a manifestação local da igreja, né? Aquele aspecto visível, tangível, né? Agora, nós temos o aspecto da igreja invisível, que é o que nós chamamos de igreja universal, não no reino de Deus, viu? Igreja universal, por quê? Porque a igreja universal, é a igreja invisível, que é para essa igreja invisível que nós nos referimos como igreja, como corpo de Cristo. Entendo o que eu vou falar. O corpo de Cristo não é a igreja local. Não é. A igreja local, ela não é o corpo, ela faz parte do corpo, certo? O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja invisível. O que é essa igreja invisível? É a igreja que é formada por todos os verdadeiramente salvos, em todos os lugares do mundo, durante todas as épocas. Então, essa igreja é a igreja invisível. Então, os nossos irmãos, lá do primeiro século, junto com os irmãos que morreram nas perseguições pelos países muçulmanos, pessoas que a gente não conhece, todas essas pessoas formam uma igreja, um corpo, que é o chamado corpo invisível de Cristo, que é a igreja, com I maiúsculo, né? Que a gente ainda faz essa diferença. Igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Então, a igreja do Senhor, ela possui uma extensão geográfica, local, visível, que nós chamamos de igreja local. E uma expressão invisível, que é aqueles crentes formados, né, por todos os salvos, aquela igreja formada por todos os crentes de todas as épocas. E qual é a missão da igreja? Então, nós falamos sobre o que a igreja é e vamos falar sobre o que a Bíblia diz que a igreja é. Ela deve fazer, né? Qual é a missão que nós devemos fazer? Primeiro, essencialmente, a igreja existe para glorificar a Deus. O propósito máximo da vida de todo crente é glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Deleitar-se nele eternamente, isso. Então, para isso a igreja vive, para cultuar e viver o evangelho. Então, essencialmente, a igreja, ela existe para louvar, adorar, glorificar o nome do Senhor. E nesse aspecto de glorificação, não diz respeito apenas ao culto público. O culto público é uma das manifestações pelas quais a igreja pode glorificar a Deus. Ela também glorifica a Deus através do seu testemunho público. Certo?
Então, nós glorificamos a Deus no culto público, como essa expressão da igreja local, unida, reunida, para adorar a Deus, para conhecer a sua palavra, para aprender da sua palavra, mas também pelo testemunho público que os crentes prestam na sociedade. Isso é adoração. Segundo, a igreja, ela deve proclamar o evangelho. Nós temos vários textos. Então, a igreja, ela foi colocada nesse mundo para cumprir o propósito da grande comissão, que é fazer discípulos. Então, a igreja, ela tanto serve para adorar a Deus, estamos nesse mundo para glorificar a Deus, mas também nós estamos aqui para dar testemunho do evangelho, para falar sobre o evangelho. Isso tem dois aspectos. Primeiro, tem um aspecto da palavra, né? Existe uma compreensão muito grande no que se respeita ao evangelismo. A gente acha que evangelismo é você testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida. Isso pode, claro, compor o seu testemunho, né? O que Cristo fez com você. Isso é importante que isso esteja presente no seu testemunho. Mas lembra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra. Então, o que nós precisamos são de pessoas que estejam qualificadas moralmente dentro da sociedade, porque não adianta o crente ser aquele adúltero, né? Aquele enrolão, né? Trata mal as pessoas, ou conhecido pelo nome sujo que tem, uma pessoa sem confiança, e ele abre a Bíblia e fala de Jesus para alguém. Então, existe uma contradição muito grande. Então, quando eu falo de testemunho, eu estou falando do testemunho pessoal como uma vida moralmente agradável a Deus. Uma pessoa que, de fato, vive o evangelho, tanto que essa é uma das qualificações do pastor. Ele tenha bom testemunho com os de fora. Não é? Então, primeiro tem o aspecto do testemunho pessoal, daquilo que você vive e as pessoas veem em você. E segundo, do testemunho verbal do que diz a palavra sobre a salvação. Nós não podemos deixar nenhum de fora e nem trocar um pelo outro. Ou seja, eu não posso esquecer do meu testemunho pessoal, daquilo que eu vivo sobre o evangelho, mas também não posso esquecer do conteúdo da minha pregação, que deve ser a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você pode ter o testemunho mais lindo desse mundo, ser a pessoa mais santa desse planeta, mas olhando para você, a pessoa não vai descobrir quem é Jesus. Ela pode ter até interesse, mas ela só olhando para você não vai conseguir saber quem é Cristo. Ela precisa ouvir de você quem é Ele. Olha, Salmo 19, se o universo inteiro não é capaz de levar uma pessoa à conversão, quanto mais o testemunho de uma pessoa. Então não é pelo testemunho, é como eu disse, eu não estou desvalorizando o testemunho. Eu estou dizendo que o testemunho é essencial para que você tenha autoridade para falar do nome de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, existe aquele testemunho que a gente precisa dar, como servo, serva de Cristo, mas nós precisamos a isso agregar o nosso testemunho sobre as palavras da Escritura. Vocês estão entendendo aí? Compreenderam? 3. A igreja deve produzir crescimento para o serviço. Efésios 4, 7 a 16. Daqui a pouco vocês vão ler e discutir bastante esse texto aí nas nossas tarefinhas. Mas a principal tarefa da liderança pastoral é produzir aquilo que nós encontramos no texto de Efésios capítulo 4, do 7 ao 16, que é crescimento. Então, a função primordial do pastor não é aumentar o número de membros da igreja, é aumentar o compromisso e a santificação da igreja. É preparar os crentes para trabalharem. Então, obviamente que se o pastor ele tem essa capacidade e habilidade de atrair muitas pessoas, e isso não é só o pastor que faz, é a igreja que faz isso, se existe essa possibilidade, a igreja enche pela pregação, pelo testemunho dos irmãos, glória a Deus. Mas a função primordial do pastor é conduzir a igreja à maturidade para que a igreja possa desempenhar o seu serviço. Todo crente amadurecido vai se envolver no serviço da igreja. Vai servir ao Senhor dentro da igreja de uma maneira assim, mais diversificada e diversa possível.
E quarto, a igreja deve promover comunidade genuína, Atos 2, 42 a 47. É um texto também muito conhecido, a maneira como a igreja vivia. Então, a igreja, ela é igreja, não é só porque ela se reúne no culto de domingo, porque ela tem escola bíblica dominical, tem culto de oração. A igreja é igreja porque ela tem uma série de demandas, junto com os membros que compõem a sua igreja, dentre eles a demanda da comunhão. Olha, para uma igreja crescer, uma igreja ser boa, ela não pode ter apenas um pastor que pregue bem. Ela precisa ter uma igreja, uma membresia, que seja uma boa comunidade. Se a pessoa vem para a igreja e o pastor prega muito bem, mas as pessoas da igreja são antipáticas, são frias e difíceis de se relacionar, essa pessoa vem, ouve uma palavra, vem ouvir outra palavra, daqui a pouco ela não volta mais, porque não é suficiente para manter uma pessoa na igreja. A igreja, até porque não é bíblico, tá certo? Bom pastor, boa palavra, só não é bíblico. Tá bom? Entendo o que eu estou falando para você. Você precisa ter um pastor bíblico, mas a igreja também precisa corresponder tendo uma vida comunitária, segundo o que diz a palavra. A gente vai ver, como eu falei, no nosso funilzinho, a gente vai chegar lá. Não é nem funil, viu? É mais uma ampulheta, né? Ampulheta. É isso aí. Vamos lá. O que vocês vão fazer agora? São quantas pessoas aqui? Agora eu não quero que o pastor Eduardo nem Débora participem desse momento, viu? São quantas pessoas? Oi? É, Ana Laura também não, só o pessoal da igreja. Quantas pessoas aí? 18, sem Ana Laura, 18. Vamos fazer 3 grupos de 6. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir Efésios 4, 7 a 16, e vocês vão responder essa questão aí, ó, como a Bíblia pode ser um instrumento para a edificação da igreja, conforme que lemos no texto de Efésios 4, 7 a 16. 3 grupos de 6 aí, vocês vão anotar a resposta e alguém vai falar, viu? Oi, 16? Aí dá quanto agora? Dá 4 de 4. 4 grupos de 4, gente. Erraram na contagem aí. Gente, ótima reflexão de vocês, viu? O caminho é esse. Mas vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a Bíblia e o ministério pastoral. A gente falou da igreja, agora a gente está funilando para falar do ministério pastoral. Então olha só. A Bíblia e o ministério pastoral. Quando a gente está falando do pastor, a gente está falando de uma pessoa, e sobre essa pessoa existem várias expectativas. Se você for perguntar para membros de uma igreja evangélica, perguntar assim, o que é um pastor e o que o pastor deve fazer? Então espera todo tipo de resposta possível. Do pastor moderno se espera que ele seja o quê? Gestor, empreendedor, motivador, estrategista, inovador. Quer dizer, isso daqui é base do que hoje se entende aquilo que é o ideal de um pastor, né? Mas aí eu trouxe 4 reflexões breves sobre o que as pessoas estão esperando hoje em dia do ministério pastoral. Primeiro é que nós chamamos de pastor multitarefas, é aquele que é capaz de fazer o que os membros fazem, só que melhor. É a compreensão. Quem é o pastor da igreja? É aquele que faz o que qualquer pessoa poderia fazer, mas faz melhor. É o que a gente chama de multitarefa. É aquele homem que ele é capaz de fazer tudo dentro de uma igreja. Então ele consegue ser tesoureiro, ele consegue ser músico, ele consegue trabalhar com criança, ele consegue gerir as finanças da igreja, ele consegue tudo, só que melhor.
Essa é uma expectativa que as pessoas têm, uma compreensão que as pessoas têm do ministério pastoral. Segundo, é o pastor que eu chamo pastor das lacunas. O que é isso? Ele supre perfeitamente o que os membros não fazem. Então, se não tiver quem faça, quem vai fazer? O pastor, né? Gente, nós não temos alguém para pintar a igreja. A gente fala com quem? Fala com o pastor. A gente não tem como resolver um problema judicial. A gente fala com quem? Procura advogado? Não, procura quem? Pastor. Então, é como se o pastor ele tivesse a obrigação de suprir as demandas na igreja que não existem pessoas adequadas para elas. Certo? Então, é o pastor das lacunas. Nós temos o pastor profeta, na compreensão que as pessoas têm de que ele deveria se antecipar antes que os problemas acontecessem. O pastor já era para saber disso, não é? Mas era para o pastor saber que isso ia acontecer, né? Quer dizer, eu ia colocar adivinho, mas achei uma palavra meio, né? Então usei uma palavra bíblica. É a ideia de que, de fato, não tem pessoas que quando algo inesperado acontece na igreja, na vida da igreja ou na vida dos indivíduos, se tem a expectativa de que, de fato, o pastor soubesse que aquilo poderia acontecer, né? E uma quarta impressão, digamos assim, é o pastor sensitivo. Sabe o que as pessoas estão sentindo antes mesmo elas dizerem. Então, gente, parece até brincadeira, mas de fato tem pessoas que acreditam que o pastor tem algum tipo de sensibilidade ou discernimento sobrenatural, que a gente consegue sentir o que as pessoas sentem sem elas nem deixarem transparecer. Porque se chegar alguém na minha frente chorando, o que eu vou pensar? Que aquela pessoa está triste. Mas eu consigo fazer isso, qualquer pessoa consegue fazer isso. Se a pessoa chegar para mim e disser assim, tudo bom, pastor? Bom dia, pastor. Bom dia. Eu vou julgar que ela o quê? Que está tudo bem. Esse pastor nem notou que eu estou com uma dor na minha alma. Então, parece brincadeira, mas existe essa expectativa de que o pastor ele tem um nível de sensibilidade maior do que as outras pessoas, né? De que ele consiga ter um nível de empatia maior do que qualquer outra pessoa. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo falar? Então, isso é o quê? É uma impressão que isso vem de uma cultura evangélica, não é uma construção bíblica da figura do pastor. Não é a construção bíblica da figura do pastor. Lá em Atos 6, o que acontece em Atos capítulo 6? Vocês lembram disso? Quando começa a ter a reclamação daquelas viúvas, né, gentias que estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos, o que os apóstolos fazem? Eu não vou me ocupar com isso, não. Fala o seguinte, escolha entre vocês aí, homens idôneos, capazes e tal, que possam fazer esse serviço. Eles foram o quê? Insensíveis? Não, eles continuaram cumprindo o propósito do ministério deles. Mas eles, de maneira muito prática, muito sábia, resolveram o problema daquelas viúvas. Então, existe uma expectativa, uma cultura criada pelos evangélicos, que a gente parece que tem que acreditar que pastor é multitarefa, que pastor ele preenche todo tipo de lacuna, que ele é um tipo de profeta, que ele consiga antever o que vai acontecer na vida de uma pessoa, ou prever uma relação de adultério, ou prever um momento que alguém vai passar de maneira difícil, ou então que ele tenha algum tipo de sensibilidade sobrenatural, como se o anjo tivesse sempre no ouvido do pastor, dizendo, olha, pastor, fulaninho e tal e tal. Gente, isso não acontece não, tá certo? Essa é uma caracterização cultural da igreja evangélica sobre o pastor, só que pastorado não é isso. Uma das caras... Oi? Funcionário da igreja. Não, esse daqui eu estou botando os mais, digamos assim, diferentes, porque vê pastor como psicólogo, às vezes até para resolver problema em delegacia, pastor é chamado, né? Para ir atrás de bandido que roubou carro. Não, eu conheci, na minha história. Pastor, roubaram meu carro, acharam não sei onde, vamos lá comigo.
SAMU, fazer parto. Oi? Resolver dívida. Já me chamaram para resolver dívida. Oi? Não, mas dívida não é da igreja, é dívida pessoal. Pastor, eu tenho uma dívida com fulano. Me ajuda a resolver? Ela disse, minha irmã, se não for para me pedir dinheiro emprestado, eu ajudo. Então, assim, gente, existe uma das coisas de Efésios capítulo 4, versículo 7, que nós encontramos que é bem interessante. A Bíblia diz que Deus estabeleceu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. Tem uma caracterização dessas figuras aí. É que todos eles são homens de palavra, da palavra. Os pastores, mestres, os evangelistas, os profetas, os apóstolos, todos eles são pessoas que lidam com a palavra. Então, essencialmente, o ministério pastoral tem a ver com a palavra. Então, se você tem um pastor que é mais sensível, que chora, que se ajoelha com você, que, enfim, resolve todo tipo de problema, isso daí é o extra, entendeu? Vai de brinde, mas essa é uma construção que não é uma construção bíblica, entendeu? Daqui a pouco vem a notícia, não, porque o pastor foi apartar a briga de fulano com fulano e morreu, levou um tiro. Entendeu? Então, assim, por isso que eu não vou, né, Eduardo? Pastor fulano tal tá querendo matar fulano, ele se chama a polícia. Entendeu? Então, olha só. Então, vamos lá. O ministério pastoral está ligado o quê? Olha só o que 2 Timóteo 4, 1 a 2 diz. Diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e mortos. Quer dizer, olha a maneira como Paulo está começando a exortar Timóteo sobre o ministério dele. Ele tá construindo, ele está praticamente jurando, né, chamando Deus como testemunha. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos para a sua manifestação pelo seu reino, peço a você com insistência que faça o quê? Pregue a palavra. Então, assim, essencialmente, o ministério pastoral, e eu estou trazendo essa informação porque a gente está falando sobre Bíblia. Essencialmente, o ministério pastoral é o ministério de pregar a Bíblia, de ensinar a Bíblia. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, quando nós estamos falando da Bíblia dentro da igreja, nós precisamos falar que a Bíblia ela passa pelo ministério pastoral. A função primordial e essencial do ministério pastoral é lidar com a Bíblia. 1 Timóteo 3,2. Por isso que lá diz o seguinte: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, moderno, hospitaleiro, apto para ensinar. Não é interessante que de todos os dons escritos no Novo Testamento, o único dom que é exigido do pastor seja o dom de ensino? Já viram? Vamos contratar um pastor para a igreja. Vamos lá. Primeiramente, ele tem que saber ensinar. Ele tem que saber expor a palavra. Isso não é uma possibilidade, isso é uma ordem. O pastor, ele precisa ter qualificações para ensinar a palavra. Eu tinha um pastor que ele dizia o seguinte: o pastor, para ser apto para ensinar, ele precisa primeiro ser apto para aprender. Então, se ele não gosta de estudar a Bíblia, se ele não gasta tempo com a Escritura, se ele não está aprendendo a palavra de Deus, ele não vai ter nada para ensinar domingo. Então, ele dizia, o pastor, para ser apto para ensinar, ele precisa ser apto para aprender. Então, essencialmente, o ministério pastoral é o ministério que lida com a palavra, com a Bíblia. Então, o ministério, o que o pastor deve ser? Primeiro, como nós vimos aí, 2 Timóteo 4, 1 a 2, ele deve ser o ministro da palavra. Isso tem que ficar guardado no nosso coração.
Pastor na igreja, ele serve acima de tudo como alguém que vai ensinar a palavra para a igreja. É isso que Efésios capítulo 4, lá a partir do versículo 7, é por isso que Deus estabeleceu alguns para, aí tem lá, pastor mestre, que inclusive no texto grego original, são duas palavras para descrever uma pessoa só. Não é pastor ou mestre, é pastor e, ou seja, é um indivíduo que ocupa a função de pastor, mas que seja também o mestre da igreja. Então, ele deve proclamar a verdade, ele deve guardar a boa doutrina, a responsabilidade dele é essa. É pregar a palavra, guardar, ensinar a doutrina verdadeira. Ele deve ensinar com zelo a escritura, ele deve conduzir e disciplinar segundo a doutrina. Então, é isso que o pastor faz na igreja. Então, quando ele vai exortar algum irmão, ele vai exortar, demonstrar, repreender, porque aquele irmão está indo contra a Bíblia. Entendeu? Então, a palavra, ela é o centro do ministério pastoral. Não é a vontade da igreja que é o centro do ministério pastoral. Não é o desejo, a modernidade da igreja que é o centro do ministério pastoral. O centro do ministério pastoral é a palavra, é a Bíblia. Segundo, a autoridade do pastor vem pelas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 5, 1-4, Tito 1:9, né? A autoridade do pastor é derivada da Escritura. O pastor, ele tem autoridade, não é porque ele recebeu um óleozinho na cabeça dele, porque impuseram as mãos sobre ele. Isso é uma autoridade delegada pela ordem de pastores ou pela convenção. Então, a Convenção Batista Brasileira está reconhecendo que o pastor da Igreja Batista em Passagem de Areia é pastor Eduardo. Então, ele tem a sua autoridade, inclusive civil, né? Já que nós somos instituições reconhecidas civilmente. Judicialmente, ele responde pela igreja. Mas, diante de Deus e diante da igreja, como o corpo de Cristo, a autoridade do pastor vem porque o que ele está ensinando está de acordo com as Escrituras. Aí você vai se perguntar por que tem pastores que biblicamente são muito fracos, ensinam muito mal a igreja, porque a igreja é mais fraca do que ele. A igreja não consegue dizer, pastor, estude mais um pouquinho, se dedique mais à palavra, vamos aí ver para pagar um curso de aprimoramento no seminário, de renovação do seu ministério, de ensino. Não, porque a igreja ela não se preocupa, ela não tem esse desejo de conhecer a palavra. Porque a autoridade do pastor, ela vem da Escritura, inclusive moral e espiritual. Quem é que faz exigências em relação à autoridade moral do pastor para que ele assuma a igreja? É a Bíblia. A Bíblia é que vai dizer que ele deve ser esposo de uma só mulher, deve ser cordato, não pode ser dado ao vinho. Quem é que estipula o tipo de autoridade social que ele tem? É a palavra. Então, a autoridade do pastor vem porque ele está munido com a autoridade da palavra. Não é porque eu tenho um poder especial, né, dentro da minha vida, então quando eu falo é diferente, né? Isso é outra cultura, desculpa a expressão, mas podre dos evangélicos. Achando que o pastor tem algum tipo de autoridade sobrenatural, mágica, mística, né? Então, quando o pastor ora é diferente, né? Quando o pastor impõe as mãos, eu chego a sentir um calor. Claro, eu não estou morto, a minha mão transmite calor, eu espero, né? Se bem que tem gente que tem a mão mais fria. Mas a autoridade do pastor, ele vem por causa da palavra. Então, no dia em que eu deixar de pregar a palavra, acabou a minha autoridade. No dia em que o que eu ensinar não estiver mais de acordo com a Escritura, acabou a minha autoridade. A minha autoridade vem pela Escritura. A ovelha se submete à autoridade bíblica através do pastor local. Não é porque a Ordem de Pastores Batistas do Brasil me reconhece como pastor. É porque o que estou falando para os irmãos está na Bíblia. Aí sabe qual o problema aí, gente? Isso é uma faca de dois legumes, né? Como o pessoal diz, né? A faca de dois gumes. Porque se eu, né? Veja só,
se eu trazer para os irmãos algum ensino, uma palavra de autoridade que não esteja de acordo com a Escritura, os irmãos não têm obrigação de cumprir. Mas quando o pastor fala segundo a Bíblia e a igreja não obedece, a igreja está desobedecendo a quem? Ao pastor ou a Deus? Exatamente. Então, se o pastor que ocupa o púlpito, ele prega, ensina a palavra e a igreja não obedece, não está desobedecendo ao pastor, está desobedecendo a Deus, porque o que ocupa o púlpito é a palavra do Senhor. A liderança e o governo eclesiástico repousa sobre a palavra. Então, o fundamento da autoridade do pastor da igreja é a palavra. O alimento que é trazido para a igreja é a própria Bíblia, né? Por isso que lá em Atos capítulo 6, versículo 4, o que os apóstolos disseram? Nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. A palavra e a oração. E um pastor pode deixar tudo, menos a oração e a palavra. Certo? O pastor pode deixar tudo. Ele pode não se ocupar. Na verdade, uma igreja deveria proporcionar meios para que o pastor se dedicasse com mais tempo à oração e à palavra. A gente acha que o pastor ele vai estar ocioso. O nosso pastor não está fazendo nada, ele só está orando e estudando a palavra. A igreja do Senhor não tem ideia do quão positivo e abençoador seria para a igreja se um pastor pudesse dedicar mais à oração e à palavra. Quem é que tem mais a lucrar com isso? Não é o pastor que vai dormir até mais tarde. Não, é a igreja que vai ter mais palavra, um pastor mais bem preparado, espiritualmente preparado, munido, né, revestido o coração com autoridade para pregar no culto de domingo. Só que a gente faz o quê? Acha que deve ocupar o pastor com todo tipo de atividade, como se o pastor vivesse numa grande ociosidade. Vocês estão entendendo? É uma responsabilidade que ela não pode ser delegada. Ensinar a igreja, instruir a igreja, é uma responsabilidade que o pastor ele não pode transmitir a ninguém, a não ser eventualmente. Eventualmente a gente chama um missionário, um irmão para pregar, não tem problema, mas a responsabilidade de conduzir biblicamente a igreja, o pastor da igreja, ele não pode delegar para outra pessoa. Nem para a mulher dele, nem para o filho, é responsabilidade dele, como pastor da igreja, ensinar, orientar e conduzir a igreja. A igreja deveria cuidar para que esta fosse a sua função principal. Entendeu? Por que Efésios... Leia isso no texto. Efésios, olha agora nessa perspectiva. Quem é que está sendo treinado para fazer as coisas? Entendeu? Olha só o que diz 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja o quê? Bem a palavra da verdade. Então, onde é que está a vergonha do pastor? De que ele seja um péssimo manuseador da Escritura. Aonde é que ele vai se tornar um obreiro aprovado? Quando ele tiver todas as condições de manusear com muita destreza, com muita habilidade, a palavra do Senhor. E isso é vantagem, não apenas para o pastor, mas para a igreja do pastor. Para a edificação, para a bênção, para o crescimento da igreja. Então a igreja precisa ter esse entendimento de que não, meu pastor, ele precisa ter tempo adequado. E olha, uma igreja cuja liderança, já que eu estou falando aqui com líderes, que compreende essa realidade, gente, isso é uma bênção tanto para a liderança quanto para a igreja. Porque agora nós precisamos do quê? Nós temos necessidades na igreja. Nosso pastor ele não consegue preencher as lacunas. O que eu vou fazer? Vamos treinar, capacitar pessoas, selecionar, escolher, para que essas pessoas capacitadas, como diz Efésios capítulo 4, elas possam ocupar esses lugares.